Eu amo essa história do apóstolo Paulo, do naufrágio que ele sofreu em Atos capítulo 27 e também parte do capítulo 28. E eu queria trabalhar com vocês. Na verdade, eu quis fazer minha própria reflexão, estava lendo a Bíblia e pensei, rapaz, aqui dá um texto devocional, uma reflexão para a vida das pessoas, mas eu percebi que são muitos versos. Só o capítulo 27 tem 44 versos. E aí, como é que eu vou fazer um vídeo longo? Que aí as pessoas não vão gostar de assistir um vídeo tão longo, né? Cansa, né? As pessoas abandonam pelo meio. Aí eu pensei em fazer o seguinte, vou fazer uma série, 3 partes. 3 palavras sobre o naufrágio de Paulo. Só que eu também sei que quando eu lanço partes assim, o povo também abandona. Eles assistem o primeiro, aí daqui a pouco vão abandonando o segundo. Aí eu pensei em fazer um negócio diferente. Ó, veja comigo, eu vou lançar o primeiro, certo? E vou lançar o segundo e a terceira parte de forma oculta do canal. Ou seja, não vai ficar à disposição da procura. Só vai ficar aqui no primeiro comentário os links para a parte 1 ou para a parte 2. Ou no final desse vídeo vai ter a parte 2 e a parte 3, né? Aqui nos comentários a parte 2 e 3 e também no final do vídeo eu vou colocar a parte 2 e 3. Nesse dia que eu estou lançando, essas partes ainda não estão disponíveis. Eu vou lançar essa segunda parte no domingo e essa terceira parte na segunda. Então, quando daqui a 3 dias o irmão volta aqui de novo e vai estar aqui no primeiro comentário ou no final desse vídeo. Combinado? Aí só vai para essas partes quem terminou esse vídeo ou quem está querendo acompanhar. Aqui fica sendo vídeo de convite para vocês. Olha, todo mundo sabe que o apóstolo Paulo teve esse naufrágio. Talvez você esteja se esquecendo um pouquinho sobre o contexto. Paulo estava preso. Eu não vou entrar em muitos detalhes dessa prisão, porque isso é outro ensino, né? Ele estava preso e ele pediu um julgamento em Roma, porque ele era cidadão romano. E ele entendia que os julgamentos feitos em Jerusalém, em Cesareia, ali naquela região, estava sendo um julgamento corrompido e ele ia acabar se lascando na mão dos judeus lá e disse, olha, eu exijo um julgamento em Roma. Também era o desejo do coração dele e o propósito dele com Deus de ir pregar em Roma, aos romanos. Então tudo estava convergindo para ir. Se ele pedisse um julgamento em Roma, ele ia acabar sendo levado para lá e ia cumprir o seu propósito. Então estava tudo certo. Então esse começo do capítulo 27 é o começo da viagem. Eu vou ler uma sessão de versos, a gente vai conversar sobre eles, depois eu vou ler uma segunda sessão de versos. Vamos lá? Vamos comigo? Atos capítulo 27, no verso 1. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que lhe fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra da Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Olha, eu peguei aqui um mapa na internet para trazer para a gente uma primeira visão do que são esses primeiros versos da sua viagem até Roma. Olha, ele começou ali de Jerusalém, ele foi até Cesareia, da Cesareia ele pegou aquele barco. Em Sidom, ele parou e o centurião Júlio deixou seus amigos, né, assistirem ele nas suas necessidades. Aí quando ele está passando ali perto de Chipre, você percebe que ele passa perto de Antioquia, que foi a igreja onde ele se tornou pastor por 1 ano, onde Barnabé chamou ele para ser pastor lá. Aquela igreja que foi o primeiro lugar dos gregos, onde o cristianismo foi chamado, as pessoas do cristianismo foram chamadas de cristãos. Não é isso? A seita judaica se transformou nos cristãos. E ali você também percebe que é bem pertinho da casa dele, onde ele nasceu, que é Tarsus, né? Depois você vê que ele passa pela ilha de Chipre, passa pela Pisídia e pela Panfilha e vai terminar ali em Mirra. Mas veja, todo esse cenário é um cenário familiar para Paulo.
É como se da janela do barco dele ele estivesse vendo os seus frutos, que eram os seus amigos, ele estivesse vendo Chipre, que foi o primeiro destino da primeira viagem missionária, ele estivesse vendo a Antioquia, que foi a sua primeira igreja, o local onde ele serviu como pastor, ele estivesse vendo a sua casa de infância, que foi Tarsis, onde ele estivesse vendo as primeiras obras que ele produziu nas suas viagens missionárias. Era uma vista para o seu passado. Aquele era um momento de transição na vida do apóstolo Paulo. Para trás ficava Jerusalém, sua antiga vida, as viagens missionárias. E para frente ficava Roma, um novo destino, os novos desafios. Aquela viagem era uma transição e aquela janela era um pouco da sua vida passando pela sua cabeça. O irmão já viveu um momento de transição na vida? Um momento onde uma vida passada vai ficando para trás, você vai fazendo algumas reflexões sobre o que representou para você aquele momento, o que significou, sabe, vários momentos específicos que você viveu e na sua mente vai aparecendo como se fosse uma janela dentro de um barco que você está indo embora, né? Você faz reflexões, foi importante, foi legal, foi frutífero, fiz tudo o que eu devia ter feito, poderia ter feito diferente. Ao mesmo tempo você está com a cabeça em Roma, no seu destino, no lugar onde você vai chegar. Mas essa viagem, essa transição, já conversamos, já estamos observando pelo próprio título, não vai ser uma viagem fácil. E isso já é exposto no verso 4, onde diz que os ventos eram contrários. Aparece que quando a gente vai começar um processo de mudança na nossa vida, onde a gente está com os novos propósitos, quando começam a aparecer alguns sinais de ventos contrários, parece que a situação não vai ser tão fácil, nem tão tranquila quanto a gente imaginou. Às vezes a gente pensa que vai fazer umas mudanças na vida, que tudo vai dar certo. Os planos que a gente fez, todos vão acontecer da maneira mais correta possível, né? Sem nenhum desvio, sem nenhuma tragédia, sem nenhum acidente no meio do caminho. Mas não é assim que as coisas acontecem. Já começa aqui os sinais aparecendo. Os ventos serão contrários. E foi tribulação em cima de tribulação. E chegou um momento onde eles acharam até que a vida, os marinheiros e todos os tripulantes, que não havia mais esperança. Todo mundo ia morrer. E nesse momento de transição, onde ele está fazendo uma reflexão sobre toda a sua vida, onde ele está indo rumo a novos propósitos, e onde ele vai enfrentar profundas tribulações capazes de tirar toda a esperança, lá na frente, no verso 24, você percebe que vai aparecer um anjo confirmando a promessa para Paulo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. O que nos leva a compreender que momentos de transição são momentos da gente relembrar nossa vida, de fazer um inventário daquilo que foi bom, do que foi ruim, fazer uma análise profunda no nosso coração. Também falamos que é o momento de passar dificuldades e muitas vezes serão transições difíceis, com rupturas, com uma velha vida se despregando da gente, com naufrágios acontecendo no caminho, mas também, por causa desse verso, a gente começa a compreender que esses momentos de transição são momentos da manifestação de Deus de forma mais profunda na nossa história. Porque o anjo aparece para reafirmar os propósitos de Deus na vida de Paulo. Olha, você está indo para Roma, você tem propósito em Roma e Deus não vai deixar você perecer nessa tribulação, nesse caminho. Por quê? Porque ele tem propósito para você lá. Então ele vai preservar, ele vai te proteger. Existe promessa na sua vida. E muitas pessoas falam isso, de que momentos de transição são momentos também da manifestação de Deus na nossa história. É verdade que a gente vai viver dias difíceis, mas não tem, sabe aquela história? Não tem eu ia dizer assim, não tem uma pessoa que não diga. Sabe aquela história que diz assim: olha, foram os dias mais difíceis da minha vida, mas também foram os dias que eu mais senti Deus perto de mim. As pessoas não dizem isso porque é verdade. Às vezes você está dizendo assim: rapaz, eu quero manifestação de Deus, eu quero milagre acontecendo, eu quero ver um anjo, eu quero ver os céus abertos, e não sabe que está pedindo também para passar por uns vales profundos, para passar umas transições difíceis, para viver os naufrágios, porque só nesses períodos mais complicados da transição da nossa vida, que são momentos onde Deus também manifesta mais firme as promessas, os propósitos, que Deus manda os anjos, que Deus faz um milagre, que Deus abre a porta.
Só tem milagre onde tem falta, né? Como é que você vai curar um paralítico se não existe a paralisia? Como é que você vai curar o cego se não existe a cegueira? Para você ver manifestação, tem que estar vivendo algum propósito muito forte. E, de fato, dias de transição, dias difíceis, dias que você está vivendo naufrágio, que você está quase sem nenhuma esperança, são os dias que Deus mais manda os anjos dele para falar com a gente, para trabalhar nosso coração, para dar assim, uma esperança. O irmão já viveu uma situação dessa? Que um anjo aparece, que uma palavra surge, que o coração reacende a chama, que você se sentiu totalmente protegido por Deus, mesmo passando situações muito difíceis. Irmãs e irmãos do seu lado disseram assim: rapaz, fulano está passando um vale tão profundo, mas ele não tira o sorriso do rosto, ele não tira a confiança, ele não tira, sabe, aquela fé dele continua firme. Por quê? Porque são momentos que Deus trabalha no nosso coração. Então, nós vimos que momentos de transição são momentos de rever e reavaliar a nossa vida, olhando pela janela as histórias que nós construímos no passado e nos preparando para viver novos desafios, novas promessas. Momentos de transição são também momentos difíceis e complicados que exigem rupturas no meio do caminho, que podem nos levar a perder as esperanças. Também enxergamos que momentos de transição são momentos da manifestação do poder espiritual, das promessas de Deus, do consolo de Deus. Mas será que os momentos de transição são momentos apenas de espera, de ficar sentado no barquinho enquanto Deus faz alguma coisa ou tirou férias, né? Vamos ficar aqui, 3 anos nesse momento de transição, não vai ter nada do que Deus possa fazer na nossa vida nesse momento, e quando eu chegar em Roma, aí sim eu serei a bênção, eu serei o projeto de Deus, eu vou fazer a obra dele. Quer dizer que momentos de transição Deus não está fazendo nada na nossa história? Muito pelo contrário, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo, quando ele chega em Roma, ele se torna um pregador dos soldados da cadeia com maior liberdade de falar a palavra de Deus. E como é que isso aconteceu? Como é que um preso começa a ter uma liberdade gigante de pregar o evangelho para dentro da guarda romana e dos soldados? É porque tudo aquilo que ele vai passar nessa viagem, os naufrágios, os milagres, as salvações, as libertações, os tempos junto com esses soldados, vão dar para ele uma liberdade, uma conexão profunda, vão criar um elo, um laço de amizade com esses soldados que vão fazer com que ele tenha liberdade lá na frente de exercer seu ministério. De maneira que o que eu estou falando com você é que os momentos de transição também são momentos onde Deus tem propósito, onde Deus cria pontes, cria laços, está fazendo uma obra que às vezes a gente nem imagina. Às vezes a gente está vivendo aqui um tempo de espera e diz assim: ah, Deus, por que as coisas não acontecem logo? E não percebe que Deus está fazendo coisas agora. Criando laços agora, criando estruturas e bases agora para o futuro poder acontecer. E quando a gente chega nesse futuro, a gente olha para trás e diz: ah, então era por isso que eu vivi aquilo tudo. Deus me deu a amizade desses soldados para que quando chegasse a hora eu tivesse liberdade de pregar nessas cadeias. Eu quero ler com vocês 2 textos bíblicos. Diz assim, olha só, Atos 28 no verso 16. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Filipenses capítulo 1, no verso de 12 a 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a todos da guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Tudo isso me mostra que muitas vezes aquilo que a gente considera um revés, uma prisão, um momento de ostracismo, um momento onde Deus nos retira do palco dos acontecimentos, ou momentos de transição, naufrágios e coisas e vales que a gente passa na vida que, por uma lógica humana, a gente poderia estar dizendo que a gente está diminuindo de tamanho, que a gente está vivendo situações que não tem projeto de Deus, não tem propósito. Tudo isso me leva a compreender que não devemos enxergar dessa forma.
Devemos enxergar que Deus trabalha nos dias de sol e Deus trabalha nos dias das nuvens negras no horizonte, nos dias das tempestades, nos dias dos naufrágios. Deus trabalha quando temos plena liberdade de pregar o evangelho no meio das praças, e Deus trabalha quando a gente está dentro de prisões, cercado por guardas, sem poder ter a nossa decisão livre do que podemos falar ou fazer. De todas as formas, Deus trabalha. Às vezes nós vamos ser pregadores em viagens missionárias, e às vezes a gente vai ser pregadores da prisão, convertendo todo mundo lá dentro. E às vezes a nossa própria prisão, nossa própria limitação vai fazer com que os irmãos se esforcem ainda mais e preguem ainda mais o evangelho, de maneira que todas as coisas contribuem para os bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Coisas que muitas vezes são consideradas ruins pela sociedade, mas que Deus usa, Deus transforma, Deus usa para a sua obra. Amigo, se você está vivendo uma transição, se você está vivendo um momento de espera profunda, se você acha que Deus não tem propósito nenhum nesse momento que você está vivendo, tenha calma no coração. Converse com Deus, faça uma análise da sua vida, perceba as manifestações espirituais, faça as suas orações, mas lá na frente talvez você compreenda que esse tempo foi importantíssimo para criar as pontes e as conexões e os caminhos que vão te fazer se tornar uma bênção na mão de Deus na cidade de Roma. Eu quero continuar lendo o nosso texto de Atos 27, a partir do verso 7, que diz assim: Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laséia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu os conselhos do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e o noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Uma coisa que você está percebendo é o nível de detalhe descrito nessa viagem, quase como um diário de bordo, dizendo todas as localidades, todos os procedimentos, todas as decisões, tudo que as pessoas pensaram no projeto, no trajeto. Por que que tem tantos detalhes essa viagem? Por que está escrito com tantos detalhes? Uma das perspectivas que a gente deve entender é de que não era o apóstolo Paulo quem estava escrevendo esse texto. Não foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Atos. E você percebe que em muitas passagens você está vendo que o narrador do livro se colocou como parte da tribulação, se colocou como parte daqueles que estavam sofrendo naufrágio, e tudo que era decidido ele se colocava como participante. Navegamos, decidimos, fomos, entramos, sempre na primeira pessoa. E sempre o narrador fala de Paulo na terceira pessoa. O irmão sabe que, pela nossa tradição e pelo começo do livro de Atos, quem escreveu o livro de Atos foi o apóstolo, foi Lucas, o médico grego, que se tornou amigo de Paulo ali pela segunda viagem missionária. Lucas, nesse momento, ele está escrevendo em primeira pessoa, o que significa que esse médico, esse amigo de Paulo, viveu toda essa confusão, todo esse naufrágio, Foi ele vivendo e escrevendo, por isso que tem tantos detalhes.
Quando Paulo fala de naufrágios em suas cartas, ele sempre cita no meio de um bolo de tribulações, para dizer que viveu muitas dificuldades e que Deus, né, consolou ele no meio dessas dificuldades, mas Paulo não entra em detalhes. Paulo é econômico a escrever as situações que ele passa. Lucas não, Lucas, eu acho que aquele momento de Lucas foi o momento mais tenso da vida dele, foi o momento onde ele sentiu que ia perder a sua vida. Eu acho que ele estava assim tão impactado, tão emocionalmente, assim que eu vou escrever aqui como um testemunho. E de certa forma é um testemunho de como eles sofreram uma tribulação, de como Deus consolou, de como Deus trouxe, sabe, milagres e libertações no meio dessa história. Talvez seja até o momento onde Lucas estava falando, olha, eu testemunhei um grande livramento. Foi um momento onde eu achei que eu ia morrer, mas Deus nos salvou por causa dessa missão e desse propósito que Paulo tinha. Então a gente percebe que quem está dando o tom da história, quem está dizendo o que deve ser dito, o que não deve ser dito, não é Paulo, é Lucas. Lucas é o autor, Lucas é o escritor, Lucas é aquele que está reportando o que está acontecendo. De outra forma, a gente observando o texto, a gente percebe que Paulo também não tinha domínio sobre a natureza, sobre os ventos contrários, sobre o inverno, sobre os de repentes que aconteciam, as marés tumultuosas. Então Paulo também estava à mercê das situações naturais. Também percebemos que o apóstolo Paulo não tinha comando nem domínio sobre a direção do que aquele barco deveria ir, nem se eles deveriam ficar na cidade ou partir. Tudo isso estava sendo comandado pelo centurião, pelo dono do navio, pelo piloto. Ou seja, o que eu quero conversar com você nesse momento é que Paulo, ele é refém da decisão das outras pessoas. Outrora, nas viagens missionárias, e a gente até pode conversar mais sobre isso outros dias, era Paulo quem decidia através do Espírito Santo e diziam, vamos para Bitínia, vamos para Macedônia, vamos para esse lugar. Ele sempre estava no comando da sua vida. Agora, eram os outros que decidiam por ele, eram os tempos que decidiam por ele, e eram os outros que contavam a sua história. Sabe de uma coisa muito interessante? Diante disso tudo, Paulo parecia ser o único que sabia o que deveria ser feito. Paulo parecia ser o único sensato. Paulo parecia o único que tinha a palavra certa. Ele estava dizendo, senhores, olha, eu não estou mandando em nada. Eu não tenho como dizer assim, te obrigar a ir ou deixar de ir. Eu não tenho como mudar as tempestades. Sou nem Jesus para mudar, né? Que Jesus poderia acalmar os ventos. Não tenho como mudar nada. Não estou escrevendo carta nenhuma, não estou fazendo pregação nenhuma. Eu estou aqui como cidadão, que é um cidadão que já viveu, que já andou por esse mar, que já rodou essas terras aqui tudinho. Deixa eu falar com vocês, ô piloto, ô centurião, ô seu dono do navio, chega aqui, deixa eu conversar com vocês. Eu sei que eu sou um prisioneiro, que vocês não deviam nem estar me escutando, mas deixa eu conversar com vocês. Olha, sou uma pessoa experiente. Essa decisão que vocês estão tomando, rapaz, a gente vai, ó, você não tem amor ao lucro não, à carga de vocês. Se você não tem amor à vida, pelo menos pelo lucro que vocês vão perder, esse navio vai naufragar. Isso aqui, se vocês já navegaram por esse mar nessa época, isso aqui não presta não, gente. Vocês estão achando que você pode tomar uma decisão, que é logo ali, que você para, mas não. Se a gente for nesse mar aqui, vocês vão perder a carga de vocês. Talvez o piloto até dissesse assim, mas você não é um homem de Deus, você não é um homem de fé, olha aí para Deus te proteger, olha, é só na unção, é só no mistério e a gente preserva todo o patrimônio, a gente faz multiplicar. Mas Paulo não é uma pessoa sem sensatez não, porque a fé precisa ter um equilíbrio. O Satanás chegou para Jesus e falou, Jesus, por que você não salta do pináculo do templo e sai assim com teus anjos te pegando, fazendo uma manifestação e todo mundo aplaudindo lá embaixo? Aí Satanás fala assim, por que não diz a Bíblia que os teus anjos segurarão você e não deixarão você cair? Aí Jesus fala assim, olha, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, não colocará Deus à prova. Meu amigo, eu tenho a proteção de Deus, eu tenho a força de Deus, eu tenho assim a fé em Deus, mas
Eu não vou me meter em enrascada, não vou me meter em mar bravio, não vou ficar contra essa natureza, não, porque eu vou estar provando a Deus, vou estar tentando a Deus. E muitas vezes é assim, né? Às vezes o irmão está perdendo muitas coisas na vida e está falando da proteção de Deus, da esperança, dizendo que tem fé, que acontece, que faz acontecer, mas está toda hora lascado, toda hora devendo, toda hora sendo destruído. Por quê? Porque está fazendo coisas contra a natureza, contra os perigos, se colocando em situação que não devia se colocar e confiando que a fé vai proteger de tudo. Quando a palavra de Deus vai dizer para esse irmão assim, rapaz, não tenta Deus não vai navegar nesse mar não vai tomar essas atitudes arriscadas não, vai o irmão ali nas casas de apostas esportivas, faz o jogo, perde o salário todinho, vai dizer, Deus, cadê a unção, cadê a manifestação? Aí, rapaz, você vai se meter num mar desse, você vai perder o patrimônio tudinho, se não perder a sua vida na mão de um agiota aí, dependendo de onde você vá. Rapaz, se preserva, macho. Se preserva, cidadão. A fé não é desprovida de sensatez. A fé precisa de equilíbrio. O Espírito Santo, ele tem poder, amor e equilíbrio, como fala em Timóteo, Paulo. Então é preciso que você tenha cuidado para não tentar a Deus. E é isso que Paulo estava falando. Olha, se fosse por mim, se eu pudesse decidir, amigos, não toma essa decisão. Você vai ver aqui no mapa, presta atenção, olha só o que eles queriam fazer. Eu vou trazer aqui para você, só para a gente fazer esse momento. Ó. Eles estavam aqui nessa cidade de Bons Portos. Eu acho que era um bom porto para ficar, né? O nome já dizia, tá cheio de sinais. Desde do verso 4 estava dizendo que os ventos estavam contrários, os sinais já estavam manifestos, o mar estava bravio e o inverno chegando. Aí eles param numa cidade chamada Bons Portos. Rapaz, é para ficar aqui, aqui é bom. Aí eles queriam ir para aqui, para Fenícia, ou espaçozinho. É só isso aqui e a gente vai ficar num lugar melhor, num lugar bom para passar o inverno, Paulo. É só isso aqui, ó, não tem como a gente quebrar o barco nisso aqui não. E Paulo falando, rapaz, a gente, o céu e o inferno, a diferença é isso aqui, é só aceitar Jesus. Olha, a diferença de você viver o paraíso e preservar a sua vida, ou viver um inferno e perder sua história, é isso aqui. Eu andava de moto, meu amigo. Teve um dia que foi isso aqui, o ônibus passando por mim. Por causa disso aqui, eu podia estar morto, ou eu tô vivo aqui hoje. É isso aqui que muda a vida de uma pessoa. É isso aqui, esses passozinhos, não, é mesmo ali, a gente estaciona ali. E Paulo, rapaz, sabe, às vezes eu vejo isso, às vezes, sabe, é tão ruim quando a gente tem a resposta certa e ninguém escuta a gente. Essa é uma das questões do texto, sabe? E que eu trago para a vida da gente. Às vezes você tem a resposta certa para um filho, diz, meu filho, toma essa decisão, tá vendo aqui, é o lugar certo. E o seu filho vai e faz as coisas erradas. E você diz, mas não vá, meu filho. Você tá fazendo seu papel de pai, seu papel de mãe, tá dizendo as coisas, mas o filho faz o que ele quer fazer. E diz, não, pai, é só ali, não vai ter problema não. E você diz, meu filho, não se meta nisso, o menino faz você. Às vezes você tem a resposta para o Brasil, você tem a resposta para a sua cidade, você tem a resposta para a sua igreja, e você está lá na assembleia da igreja dizendo, meus irmãos, isso aí que está sendo proposto vai quebrar a nossa igreja. E os irmãos, não, é fé, é só ir, esse mar é navegando mesmo, é fazendo isso. Vocês, meu irmão, vão fazer essa coisa certinha que a gente tem que fazer, vão pregar a Bíblia, vão fazer desse jeito. Aí os irmãos, não, a gente vai fazer aquilo, vai fazer acontecer. Quando se vê o navio afunda, o patrimônio se dilacera, e você dizendo, rapaz, eu falei, é osso saber o que é o certo, é osso saber o que o povo devia fazer, e tá todo mundo fazendo errado. E o Brasil sofre porque todo mundo faz errado. E a igreja sofre porque todo mundo faz errado. E as tuas finanças sofrem porque teu chefe, que era para saber, que é o dono do navio, está conversando com o seu cliente, que é o centurião, então tomando todas as decisões erradas, e tu tá lá na sua salinha do contas a pagar e a receber, dizendo, amigo, não toma essa decisão não, a nossa empresa vai pro buraco, mas tá lá.
que o povo faz? Faz o errado e você, meu, é osso saber o que tem que ser feito e você ficar à mercê da cabeça dura dos outros. Biblicamente, eu acho que nosso papel, quando acontece um negócio desse, é falar, mesmo que a gente não mude nada. Eu lembro muito no chamado de Isaías, quando ele estava lá diante do templo, do trono do Senhor. Aí ele diz assim, eis-me aqui, envia-me. O que você quer que eu faça, Deus? Eu vou fazer. A gente vai aqui, vai pregar, vai ser vitória, a gente vai converter o coração do povo. Aí Deus vira para Isaías e diz assim, não, você vai pregar e você vai endurecer o coração do povo, você vai condenar esse povo tudinho, e o rapaz vai lascar esse povo tudinho com a pregação. Aí parece que eu escuto Isaías falando, mas Deus é para até quando, né? Até quando é para ficar detonando todo mundo e fazendo todo mundo endurecer o coração e todo mundo ficar condenado? Porque eu achei que nosso papel aqui era salvar. E uma das grandes revelações bíblicas que a gente tem é de que às vezes a gente tem que pregar e fracassar na pregação para que as pessoas errem com consciência que estão errando. É importante que a pessoa tome uma decisão para ir até Fenice, sabendo que tem um profeta de Deus dizendo, não vá não que você se lasca. Para que quando ela for se lascar, ela diga, tá vendo? Deus falou para mim não ir, eu tive a decisão de ir, agora estou me lascando por causa do meu coração ruim e vou me arrepender porque eu estou ouvindo agora a palavra de Deus que tinha me dito para mim não fazer. Estou pregando, né? Recebe, amigo. Às vezes a gente prega para o cidadão ficar consciente do erro que está tomando e quando ele tomar, ele saber que Deus falou para ele não fazer. A gente vai fracassar na exortação, mas vai ganhar na consciência do pecado. A gente vai ficar com as igrejas meio vazias, mas o mundo vai saber que a gente deu a direção diferente, que não era para ir para Fenice, que era só isso aqui. Mas é só isso aqui que a gente se lasca. João capítulo 15, no verso 22, Jesus falando, se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Antes de finalizar esse nosso primeiro vídeo, veja que eu tenho uma palavra para você agora, uma palavra de alerta. Talvez você seja o piloto do navio, o centurião, que está decidindo ir para Fenice. Eu não sei qual é a Fenice que você está decidindo, mas eu sei que talvez já existam sinais de Deus dizendo que os ventos são contrários. Amigo, eu sou então Paulo na sua vida agora dizendo, não vá. Não vá que você vai perder o patrimônio. Não vá que você vai quase perder sua vida. Não vá porque a tua vida está muito boa e tu não sabe. E quando você for, você vai se lascar 3, 4 vezes mais. Por isso, você está esperando um sinal de Deus? Sempre você fica assim, ai Deus, me dá um sinal de que eu devo fazer aquilo. Pois o sinal hoje é dizer, não vá, passe o inverno primeiro. Eita, mistério, eu não sei o que é, mas estou entregando. Se o irmão receber, está vendo sinais, está vendo vento contrário, obedeça. Não sei, meu amigo, você entrou no vídeo. A palavra que eu tenho hoje é essa. Vai que se encaixou com o seu momento. Se se encaixou, é Deus falando. Não vá não. Pelo menos passe o inverno antes de ir. Espere mais 3 meses. O que vai adiantar? O que vai mudar na tua vida tu esperar 3 meses? Eu não sei o que não, mas estou entregando na revelação. 3 meses. Dê um tempo aí. Assenta... né? Reduz o facho aí, assenta a bunda na cadeira e fica aí um pouquinho, peraí. Deixa eu analisar isso direito. Deixa eu passar um tempo, deixa eu ver como é que vai ficar. Aí você toma uma decisão. Tá certo? Combinado? A diferença para se lascar é isso aqui, ó. Eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar, você já sabe. Muitos irmãos têm feito isso. Eu tenho sido grato a muitos de vocês. Você pode fazer através do Pix. pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com é minha chave Pix. E eu tenho agradecido por demais, porque eu tenho focado realmente nas pessoas que estão comigo nesses vídeos e que me acompanham sempre, porque vocês têm me ajudado demais a vencer meu mês aqui, a pagar minhas contas. Eu agradeço por vocês, sabe? Vocês são a minha alegria.
Tá certo? Combinado? Muito obrigado. Eu tô na dúvida, eu lanço os outros 2 partes ou eu deixo só aqui, ó, no vídeo 1, vídeo 2 aqui? Não sei, responde aí pra mim. De qualquer forma vai estar no primeiro comentário. Se eu lançar, eu lancei, tá certo? Combinado? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.